Shavua Tov, Rodesh Tov, a gente está agora no mês. Que mês que a gente entrou agora? Pergunta que vale 1 milhão. Claro. Que mês do calendário judaico que a gente entrou? Shevat. Shivat? Daqui a Shevat. pouquinho mais, a gente vai ter uma festa no calendário judaico, que é uma festa muito bonita. E a gente vai falar no futuro mais, ainda dá tempo, é só no finalzinho do mês. A gente está começando esse mês. A gente, nas últimas aulas, a gente já está caminhando para a quarta ou quinta aula sobre a temática de conversão. Eu, primeiramente, quero dizer que, se vocês não estão gostando dessas aulas, ou botando comentário que, o rabino é convertido, ou o rabino não é casado, ou fala sobre, você diz que fala uma coisa e você não realmente não fala, assistam às aulas. Eu sei, é 1 hora, é cansativo. Mas quem assiste às aulas, estudam, vai aprender alguma coisa. Se você não gosta, está no outro nível muito mais alto de Torá, procura um rabino. Procura um rabino perto de vocês, abre o Shulchan Aruch, abre a Guimará, abre os Possequins e vai estudar sobre o tema. Eu estou fazendo aqui uma coletânea do que há mais atual no mundo de Guiú, né? Lógico que se a gente for sentar a fundo, é um curso que vai levar em torno de 5 meses, 6 meses. Esse é o período que, às vezes, as pessoas passam para aprender as alahot de Guiurim, né? E depois vou fazer isso na Rabanuta, isso em qualquer escola rabínica. Então, eu estou trazendo aqui um resumo, que não é um resumo, é um estudo, para que vocês possam entender a problemática de temas atuais judaicos. Entre as questões que mais agitam o mundo judaico contemporâneo, o problema de quem é judeu está ganhando cada vez mais peso. A definição tradicional diz que judeu é aquele que é nascido de uma mãe judia, ou que se converte ao judaísmo. Ambos os dados suscitam a discussão e controvérsias. Neste suprimento, discutimos. Deixa eu aceitar o pessoal aqui. Discutimos a definição da conversão e um problema essencial, porque envolve dupla natureza, étnica, religiosa, no judaísmo. Entre as questões mais agitam o mundo judaico contemporâneo, o problema é quem é judeu. E isso, como eu falei, ganha peso. As oposições que surgem nos últimos anos refletem, em parte, o peso diferente que é dado a cada um desses componentes na definição do judaísmo. Até que ponto, perguntamos, como uma maioria judaica que não aceita globalmente o modelo religioso? E legítimo insistir que aqueles que se convertem observam as normas tradicionais? Após uma análise histórica e ritual, vamos centrar a nossa atenção nos aspectos mais quentes e atuais dos problemas, examinando as fontes e ouvindo os protagonistas. Mesmo hoje a gente vê em muitos países, como na Itália, né, a temperatura do debate sobre essa questão está aumentando muito, mas não é só na Itália, na Europa, Portugal, no Brasil. Portanto, é aconselhável que cada pessoa que está assistindo aqui conheça diretamente os dados essenciais para participar e acompanhar essa discussão. Não ser uma pessoa que assiste
3 minutos já está dando opinião, né? Você precisa acompanhar. Se quer estudar comigo, está acompanhando. Baruch Hashem, os vídeos estão no YouTube. Quem assiste vai conseguir entender a linha de raciocínio, a problemática. E aí você vai criar uma visão. E aí você vai poder entrar no debate. Um debate bom, um debate público, um debate respeitoso, não ofendendo as pessoas. Momento algum, eu vou falar nessas aulas, vou falar do rabino A e B, o rabino Amsaler, no caso. Eu não vou, nunca, momento algum, vou falar mal dele ou maltratar ele, porque eu sei que ele é uma pessoa, um intelectual, uma pessoa grande, que talvez ele pense de uma forma que eu não concorde, mas jamais eu vou tratá-lo mal, porque primeiro ele é rabino, né? Eu ainda tenho muitos anos para chegar ao nível dele. Agora, se eu concordo ou não, eu primeiro tenho que estudar. E é isso que a gente está fazendo. A gente tem que estar estudando a temática, baseada nos livros, como eu já mostrei nas aulas passadas, e assim a gente vai entender, tá? Vamos lá. Conversões na Bíblia, no período da Tanakh. O Messias, ele descenderá de um prosélito. Desde quando existe a instituição conversão ao judaísmo? Era possível que um estrangeiro, no tempos bíblicos, se tornasse parte do povo de Israel? Que procedimentos foram necessários para permitir a sua integração? Não há uma resposta única para essas perguntas. Na verdade, precisamente nesse problema, a disparidade entre as opiniões dos críticos e a das tradições parece extremas, pelo menos formalmente. A maioria dos críticos da Tanakh, bíblicos, e os historiadores de Israel, defende a opinião de que a conversão religiosa ao judaísmo, tal como conhecemos através da literatura rabínica, não existia nos tempos bíblicos. A literatura rabínica, pelo contrário, ignora a atitude e, na verdade, faz todo para proteger o início da prática da conversão judaica. Mesmo nos tempos mais remotos da história judaica, quando Abraão chega à terra de Israel, trazendo consigo o povo que ele formara em Canaã. Gênesis 12, 5. De acordo com Midrash, eles são os primeiros convertidos. Os homens de Abraão e as mulheres de Sara. O texto diz que tinha feito para dar à conversão o valor de uma criação. O Midrash supõe uma suspensão da atividade da conversão por determinado período, como os tempos de Davi e Salomão. Parece um contraste inconciliável, mas na realidade depende muito de uma possível confusão nos termos utilizados. Vamos ver mais uma coisa. Um dos primeiros mal entendidos deriva do uso o termo guiu, conversão não judeu que aceita de alguma forma o judaísmo. Tem também o termo ger toshav. Eu já falei isso. Ger toshav é aquela pessoa que não é judia, mas vive na terra de Israel. Ela não se converte. Aí ela vai seguir os princípios das 7 leis de Noa. A gente também vai ter o outro conceito que é o ger tzedek, aquele que aceita toda a Torá sem reserva. Ele é o verdadeiro prosélito. Na Torá, na Bíblia, na Tanakh. Porém, existem significados e significados. Não podemos ser ligados diretamente à noção ger, convertido, que indica literalmente estrangeiro, que passa a residir em outro país. Os judeus também são guerins no Mitzrayim. A gente falou isso na semana passada.
Moshe, que chega ao Egito, ele vai sair de Median e ele vai ser um estrangeiro. Ele vai chegar em Midian, ele vai ser um estrangeiro. Ele vai ser um egípcio na terra de Midian. E não podemos falar que Gerim, que Giur, no sentido rabínico. Outro aspecto do problema é o procedimento formal que acompanha a conversão, indicando na literatura rabina esse constante como se saber na aceitação das normas da Torá perante um tribunal, acompanhada do ato ritual, que é a circuncisão, se for homens, um banho ritual, o mikveh, e a oferenda, o korban, que a pessoa tem que fazer depois que faz a conversão no templo. Essa última ligada à existência do templo, que hoje não tem. A Taná nunca fala explicitamente de tal procedimento. Os críticos que apoiam a existência da conversão religiosa nos tempos bíblicos têm, portanto, pelo menos aparentemente, uma justificação formal. Na realidade, a Taná fala explicitamente ou sugere caso de conversões ou integração no judaísmo, tanto no sentido ético como no sentido religioso, ou ambos os sentidos, que não dizem respeito ao procedimento que eles vão fazer. São descritos separadamente, praticamente implícitos em diversos contextos. A partir desse último, a circuncisão, quando imposta como continuação do pacto entre a Kadosh Baruch Hu e a linhagem de Abraão. E é descrito também para qualquer pessoa nascida na família de Abraão, Isaac e Jacó, e também os escravos. Agora, a gente vai entrar num dilema. Esse dilema é, a gente viu que o modelo de conversão de Abraão, Isaac e Jacó, da conversão em massa que foi feita em Shechem, né, os Brit Milá, embora foram mortos Shimon e Levi, a gente viu que essas pessoas faziam parte quando faziam Brit Milá. Né? Teoricamente, essas são as informações. Porém, esse era a forma de se ajuntar ao povo de Israel. Se você for ver a conversão de Ruth, ela não passou a gente vai ver ter midrashes, falar, mas a gente não vai ver ela passando no Beidim, ela indo no mikveh, ela aceitando Kabbalat Mitzvot. A gente não tem relatos na Torá isso. O que a gente vai ver teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. É isso que ela falou. Então, é um dilema que a gente vai ver que vai desenvojar no decorrer da nossa história judaica. Como eu falei, temas que atuais. Mas será que, vamos botar assim, 70 anos atrás, quem queria se converter ao judaísmo? Sempre vai ter guerreiros. Mas seria compatível essa coqueluche que é hoje, há 70 anos atrás? Não. A gente vai passar o quê? 70, 80 anos atrás, a gente vai ver o Holocausto. Então, se uma pessoa se convertesse na Europa, ela automaticamente estava sendo sentenciada a morrer. Então, a gente não vai ver essa campanha frenética de conversão. São temas que são muito difíceis, mas a gente precisa estudar, precisa ver. Eu acredito que o amor, ele cura tudo.
E a gente vê que a Shem manda uma mitzvah que a gente tem que amar o convertido. Quem deixa a idolatria e se junta ao povo de Israel é especialmente amado por Kadosh Baruch. Ele ordena, ame o convertido, pois eu também o amo. Como está escrito em Deuteronômio 10, 18, 19. E ele ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Portanto, amai-vos os estrangeiros, pois estrangeiros foste na terra do Egito. Por isso, quando os sábios estabeleceram o texto na Amidá, eles incluíram na bênção sobre os justos uma menção especial aos convertidos justos, Ger Tzedek, para que, ao mencioná-los na oração diária, os judeus cumpram o mandamento de amar os convertidos. E todo o judeu deve ter cuidado para não causar sofrimento ao outro. Essa proibição é chamada de oná, opressão. E inclui dois aspectos. Onat devarim, causas de sofrimentos por palavras, e onat mamon, causas de prejuízos financeiros. A Torá adiciona duas advertências especiais contra o prejuízo ao convertido, ensinando que quem faz, seja com palavras ou financeiramente, transmite 3 mandamentos negativos. Baba Metzia, 59. Sobre Onat Devarim, opressão por palavras, humilhar, o primeiro mandamento proíbe causar sofrimento a qualquer judeu, conforme está escrito em Levítico 25, 17. E não oprimirás uns aos outros. Temerei ao vosso Deus, a Kadosh Baruch Hu, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. As outras duas advertências são específicas para o convertido. Os estrangeiros não afligirás, nem oprimirás, pois estrangeiro foste na terra de Egito. Êxodo 22, 20. Quando o estrangeiro habitar convosco em vossa terra, não oprimireis como um natural entre vós. Como um natural entre vós, será o estrangeiro que habita conosco. E tu amarás como a ti mesmo, pois o estrangeiro foste na terra do Egito. Eu sou o teu Deus, eu sou o Senhor, vosso Deus. Levítico 19, 33 e 34. Um exemplo de onar contra o convertido, Baba Metzia 58. Se um convertido deseja estudar a Torá, não se deve dizer a ele: uma boca que come alimentos impuros é proibido. Répteis e vermes, agora quer estudar a Torá, que foi dada pela boca do Todo-Poderoso? Até mesmo os filhos do convertido estão incluídos na proibição da oná. Olha como é que é sério isso. Um convertido pode enfrentar dificuldades em se adaptar às novas realidades e os costumes do povo judeu. Antes de se converter, em se adaptar à nova realidade, a esses costumes, ele talvez não soubesse como agir conforme as normas e costumes aceitos. Agora, até mesmo uma criança pode seguir os costumes melhor do que ele. Às vezes, sua dor e humilhação pode ser tão grande que ele começa a questionar a sua decisão de se querer se converter e poder desejar retornar à sua religião antiga. Abre aspas. Vocês se lembram de Tina? Já falei sobre Tina. Né? Tina Turner. Tina, logo que acontece o caso de
de Shechem, Tina vai atravessar o outro lado do rio e vai chegar à família de Jacó e ela quer se juntar ao povo. Só que o povo, os filhos de Jacó disseram, não, ainda não é o momento. Não aceitaram ela. E aí o que aconteceu? Ela voltou para sua terra e casou com os descendentes de Esaú. E quem ela deu à luz? Amaleque. Amaleque. Aqueles que odeiam o povo de Israel em tantas e tantas gerações. Os sábios explicam que a proibição de oprimir um convertido foi colocado próxima à proibição da idolatria na Torá. Êxodo 22, 19 e 20. Para ensinar que quem oprime um convertido é como se estivesse servindo a idolatria, a Vodazará. Break news. Isso porque se alguém desdenha um convertido porque ele tem sido anteriormente um idólatra, e um judeu que humilhou será considerado responsável por isso. Há necessidade de advertir especialmente sobre o respeito ao convertido, pois a pessoa tende a se orgulhar das suas origens e menosprezar aqueles que vêm de fora para se juntar ao povo de Israel. Por isso a Torá adverte: quando um estrangeiro habita convosco na vossa terra, não oprimireis, e amarais como vós mesmo, pois estrangeiro foste na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 19, 34, 34. Assim como os israelitas não queriam ser humilhados no Egito, por serem estrangeiros, e também não desejavam ser lembrados de forma que foram estrangeiros no passado, eles devem ser cuidadosos para não humilhar o convertido. Como disseram os sábios, o defeito que há em você, não o julgue ao seu amigo. Baba Metzia, 59. Essa advertência ainda é mais necessária quando os judeus estão vivendo em sua própria terra, em Eretz Israel. Está escrito: quando o estrangeiro habita convosco, em vossa terra, não oprimirei. Comum natural entre vós será o estrangeiro que habita convosco, e amarai-vos vós mesmo. Levítico 19, 34, como eu acabei de falar. Durante o exílio, os judeus muitas vezes se identificaram com os convertidos, compartilhando com ele o sentimento de serem estranhos. Porém, quando os judeus vivem com soberania em sua terra, pode haver uma tendência de menosprezar o convertido. Além disso, a terra foi dividida entre os israelitas, deixando os convertidos sem território próprio, que pode colocá-los em uma posição de inferioridade. Por isso é necessário ser extremamente cuidadoso em preservar todos os direitos dos convertidos, tratando-lhe com amor e realizar atos de bondade para ajudá-los. Quem fala isso é Rabin Shimshon Rafael Rishon, sobre Levítico 19, 34, 33, 34. Mesmo quando os amigos e vizinhos do convertido se esforçam para tratá-lo com respeito e sensibilidade, é provável que inadvertidamente cometeu erros e causam sofrimento a ele. Um convertido pode enfrentar dificuldades em se adaptar à nova realidade, aos costumes do povo. Antes de se converter, ele talvez não soubesse como agir conforme as normas e os costumes aceitos. Até mesmo uma criança pode, como eu falei, às vezes ser melhor. E aí vai trazer humilhação e pode trazer grande dor.
ele começa a questionar isso. Como eu falei há pouco, a gente não pode, os sábios falam, explicam que a proibição de oprimir o convertido foi colocada próxima à questão da idolatria. Como eu falei para vocês, eu às vezes estou repetindo a mesma informação para que a gente possa ficar bem pontualizado na questão. Quem maltrata um convertido está bem próximo de fazer, está no passuque como está fazendo idolatria. Os convertidos frequentemente enfrentam desafios significativos ao se entregarem ao povo de Israel, devido à falta de familiares, como a língua, os costumes e as sensibilidades culturais do judaísmo. Por exemplo, até mesmo interações bem intencionadas podem ser mal interpretadas, fazendo que o convertido se sinta desprezado e ofendido, sem que ninguém perceba o quanto ele foi magoado. Mesmo sendo um indivíduo justo e piedoso, raramente a integração do convertido ocorre sem dificuldade. Ou quem nunca entrou numa sinagoga e olhou aqueles olhares, um estranho entre nós. Muitos dos quais resultam em mal entendimento. Por exemplo, Únculos, o famoso convertido, cuja tradução da Torá é estudada em todas as gerações. No início da sua jornada, sentiu-se ofendido pelo sábio Bibi Eliezer, a ponto de quase abandonar sua conversão. Da mesma forma, sobre Itró, sogro de Moshe, os sábios disseram que, ao ouvir sobre as pragas enviadas por Akadosh Baruch Hu contra os egípcios, ele sentiu tamanha angústia pelos egípcios, que todo o seu corpo ficou arrepiado. A gente vai ver numa cerca de Sanedrim 94. Por isso que é importante ter extremo cuidado para não desrespeitar ou menosprezar o convertido ou seus ancestrais, até mesmo a 10ª geração. Isso evita causar-lhe sofrimento emocional. A Torá ordena que tratemos o convertido com grande respeito e amor, de forma que eles se sintam aceitos e queridos. Esse cuidado ajuda a minimizar o mal-entendido e reduzir a probabilidade de mágoas, seja elas intencionais ou não. Respeito aos convertidos que não seguem completamente as leis. Olha aí, bem polêmica essa. Mesmo em casos onde os convertidos não observam as leis judaicas da forma apropriada, ainda há uma mitzvah de tratá-los com respeito e bondade. Embora talvez não tivessem sido aceitos para uma conversão em circunstâncias ideais, uma vez que se uniu ao povo de Israel, existe a obrigação de protegê-los de ofensas e humilhações. Está vendo aquele lá, fez uma conversão na Rabanut ou no Bnei Brak, mas largou tudo. Não vale nada. A gente não pode fazer isso. Assim como Deus amou e resgatou o povo de Israel, mesmo quando estava espiritualmente imerso em idolatria, em corrupção, no Egito, e também devemos nos aproximar dos convertidos, mesmo quando eles cometem erros. A Torá nos ensina que o convertido deve ser amado como nós mesmos, e amarás ele como a ti mesmo. Novamente, 19:34. Levítico. Essa ideia é comparada ao cuidado com um membro do corpo que está doente. Ninguém considera apontá-lo esse membro, pois ele é parte integral do corpo. Da mesma forma, os convertidos são parte do povo de Israel, independentemente das suas falhas. Isso é ilustrado na história de quem? O rei Shaul, que foi punido por prejudicar os gibeonitas, cuja conversão, embora realizada da forma enganosa, ainda assim os tornaram dignos de proteção e respeito segundo a Torá. A gente tem a mitzvah de alegrar o convertido.
zelá-lo pelo seu bem-estar. É uma mitzvah que a pessoa inclui os convertidos, os órfãos e as viúvas, sua vizinhança em momentos de alegria, conforme está escrito no Devarim 16:14. E alegrarás na tua casa, na tua festa, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita, o cohen e o convertido, o órfão e a viúva que estão dentro dos teus portões. Assim também está estabelecido no Shulchan Aruch, Orach Chaim 529:2. É a obrigação de que a pessoa esteja alegre e de bom coração no Yom Tov, dias festíveis, junto com sua esposa, filhos e todos que acompanham. E deve alimentar o convertido, a órfã, o órfão, a viúva e os outros e outros necessitados. Da mesma forma, quando alguém se alegra com sua colheita e ao subir ao templo com os frutos das primícias e o seu segundo dízimo, havia uma mitzvah de compartilhar essa alegria com os levíticos e os convertidos. Ele os convidava para comer com ele durante uma refeição festiva, que incluía carne de sacrifício de Shelamim, sacrifício de paz. E os frutos do segundo dízimo, como está escrito em Devarim 26:11. E te alegrarás com todo o teu bem que o Eterno, teu Deus, te deu, a ti e a tua casa, tu, o levita, o convertido que está no meio de ti. Portanto, quando uma pessoa celebra um evento de alegria, como o Brit Milá, Bar Mitzvah, Bat Mitzvah, casamento, e está preparando uma lista de convidados, há uma mitzvah de lembrar do órfão, da viúva e do convertido, convidando eles para honrar para a celebração. Além disso, tem o Netziv, ele escreveu a Emet Davar, um comentarista, ele escreve em Vaikra 19:34, a respeito da proibição de oprimir. Quando o israelita o advertencia, aplica-se apenas àquele que é companheiro na Torá e nos preceitos. Porém, quando é perverso, permitido oprimir, ou seja, advertir, você pode advertir com carinho. Chamar a pessoa, vamos conversar, não com raiva. A gente tem que mostrar que a pessoa errou. Depois tem que aproximar. É um pecado muito grande deixar a cara vermelha. Né? Isso é como se fosse oprimir. E faz a pessoa abandonar a Torá, Hassechanu. É importante proporcionar ao convertido uma sensação de pertencimento e segurança, algo que deixará feliz. Quase todos os convertidos e imigrantes passam por períodos difíceis, nos quais tudo parece dar errado. O sustento é escasso, falta de amigos, a saúde se debilita, precisam desocupar suas casas sem saber para onde irão. Quando cai a noite, eles se lembram da família e dos amigos que deixaram para trás em nome de um grande ideal. E seus corações se enchem de amargura. Mas quando são convidados para celebrar e percebem que as famílias veteranas os acolhem com o coração aberto, sentem-se queridos, validam as suas escolhas, sua escolha e renova a esperança de que as grandes expectativas que motivaram sua conversão são concretizadas. Certamente, todos os convidados de uma refeição festiva ficam felizes, mas muito, muito mais os convertidos, pois é uma mitzvah muito importante
Isso eleva a alegria espiritual, embora ainda enfrentam os desafios. O sentimento de segurança e felicidade lhe dá força para seguir em frente. Além de compartilhar a alegria com os convertidos, é necessário ajudá-los. Como os convertidos não possuem terras no passado, muitas vezes enfrentam dificuldades econômicas e frequentemente eram pobres. As leis bíblicas de caridade os incluem explicitamente, como está escrito em Deuteronômio 24, 19 e 22. Quando você colher sua colheita no campo e esquecer uma feste, não volte para buscar. Deixe para o estrangeiro, para o órfão e a viúva. Porque o Senhor teu Deus abençoar tudo o que você fez. Quando sacudir a sua oliveira, não volte para pegar o ramo restante. Deixe para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Quando colher as uvas, não volte para pegar o restante. Deixe para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Lembre-se de que você foi um escravo no Egito. E por isso que eu lhes ordeno, faça isso. Os dízimos para os pobres também eram destinados de maneira respeitosa aos levitas que não possuem terra e se dedicavam à educação, bem como aos estrangeiros órfãos e viúvas, como está escrito em Deuteronômio 14, 29. Então, o levita que não tem parte nem herança, como você, estrangeiro e órfão e viúva, vivem nas suas cidades. Poderão comer e se satisfazer, porque o eterno teu Deus abençoa tudo que você fizer. Devemos observar que sempre a Torá aborda ajudar aos necessitados. Os convertidos vêm antes dos órfãos e das viúvas, porque não tendo parentes próximos são mais solitários. Além disso, como não possui terra e muitas vezes conhece a língua e os costumes locais, tem mais dificuldades para se sustentar. Se ajudarmos os convertidos a estabelecerem, eles e seus filhos poderão, no futuro, apoiar os outros. A maior forma de caridade é capacitar alguém e sustentar por conta própria. Levítico 25, 35, Maimônides fala sobre as leis sobre presentes aos pobres, Shulchan Aruch, Oredeá, o mérito da escolha. O fato da Torá permitir a conversão nos ensina sobre o imenso poder dado a Kadosh Baruch Hu ao ser humano para escolher o bem. Uma pessoa de qualquer origem pode decidir se transformar e se juntar ao povo de Israel. Entretanto, entrando na aliança com a Kadosh Baruch Hu. Cada nação é definida por sua característica e por comportamentos e culturais. Por exemplo, os russos, que se mudam para a Inglaterra e adotam a cidadania, ainda serão considerados russos, ao mesmo que assimilem profundamente a cultura e a língua inglesa, do modo que a sua identidade mude. Esse processo geralmente leva 3 gerações. E se houver diferença de cor e pele, o tempo pode ser ainda maior. Ou vocês esqueceram lá dos Estados Unidos, do conflito do Norte e do Sul. A abolição da escravidão só foi na década de 60. No entanto, um convertido ao judaísmo, mesmo com a sua aparência, língua, costume, seja diferente, é considerado judeu a partir do momento que a sua conversão foi feita. Por isso porque quem define sua identidade e escolha de entrar na aliança de Kadosh Baruch é no propósito de trazer Berahot ao mundo, bênçãos ao mundo. A possibilidade de conversão está ligada à ideia de que o ser humano, como é imagem de Kadosh Baruch Hu,
tem o poder de mudar a sua essência e recriar sua própria identidade. Tamanha a importância dessa escolha que, já na aliança de Akadosh Baruch com Israel, no Monte Sinai, os futuros convertidos foram incluídos, como está escrito em Deuteronômio 29, 13 e 14. Não é apenas com vocês que faço. Claro, aqui está a continuação. Uma ideia. Os sábios também disseram que nenhuma geração deixará de haver convertidos. Converso. Todas as gerações vão ter convertidos. Números 15, 14. Enquanto um estrangeiro mora com vocês e deseja celebrar o rito sagrado ao Senhor para todas as suas gerações. O poder de escolha é concedido por Deus ao ser humano, permitindo que uma pessoa eleve sua identidade a nível do povo de Israel. Contudo, essa escolha não pode revogar a identidade de um judeu que deseja abandoná-la. Gente, eu conheço muitos judeus. Pai, mãe, avó, avô, alguma geração. Eles estão extremamente assimilados. Mas acredite, eles podem até ter esquecido que eram judeus, mas vai ter sempre um não-judeu lembrando que tu és judeu. O poder de escolha concedido por Deus ao ser humano permite que uma pessoa eleve sua identidade a nível do povo de Israel. Contudo, essa escolha não pode revogar a identidade de um judeu que deseja abandoná-la. Assim, um judeu não pode escolher ser um não-judeu, mesmo que peque ou saia do caminho da Torá, e seus erros sejam externos, mas a sua essência judaica permanece intacta e não está sujeito à escolha. Ao longo de toda a Torá, encontramos um mandamento específico para apoiar e acolher os convertidos. Isso reflete o conhecimento de que eles frequentemente enfrentarão dificuldades maiores do que os outros membros do povo de Israel. A falta de família, de propriedades, de desconhecimento da língua, de costumes, torna o caminho mais desafiador para os convertidos. A ajuda oferecida a eles não é apenas um ato de compaixão, mas também uma forma de integrá-los plenamente ao seio comunitário e permitir que, no futuro, eles mesmos sejam fontes de apoio para os outros. Esse é um princípio fundamental da caridade. Não apenas aliviar necessidades imediatas, mas capacitar o indivíduo a sustentar de maneira digna e independente. Além disso, a Torá coloca os convertidos em um lugar especial ao enfatizar que eles fazem parte integral do propósito divino dado ao povo de Israel. Desde os tempos antigos, eles foram incluídos na aliança e no grande ideal de trazer bênçãos a todas as nações e reparar o mundo. Alguém tem dúvida aqui? Alguém quer fazer pergunta? Márcia. Rave, o senhor disse que não é designado ao convertido uma tribo. O que isso significa na prática? Quer dizer que ele não tem se ele não tem uma tribo, ele não tem uma das terras, uma região designada para ele em Eretz, né? Então ele não tem direito a estar em Eretz, é isso? Não, ele não tem uma origem física, mas ele é como se fosse... Mas na prática tem o que significa nada? Ele vai ser Bené Israel. Ele vai ser um filho de Israel.
Se ele não é Cohen e nem Levi, ele é Israel, um convertido. Ele está no mesmo nível. Agora, na questão das tribos, a gente vai ser acoplado à tribo que nos aceitou. E qual é a tribo que a gente tem hoje? Yehudá. Então, o convertido vai ser Yehudá, na tribo de Yehudá. Então, a nossa tribo é Yehudá. Mas eu acredito que isso é secundário. Embora a gente tenha uma tribo que vai se relacionar, todo o povo de Israel hoje é relacionado à tribo de Judá e Benjamim. Levi e o Cohen. A gente não tem mais as 10 tribos. Não. E a gente não pode escolher ser de Benjamim. Não, não. E todo o processo hoje Eu está... queria escolher. Hã? Eu queria escolher ser de Escolher, a gente não tem como. Queria ser da tribo que saiu, se fez idolatria, foi perdida. Não, a gente tem a tribo de Judá e Benjamim ou Levi. São as tribos que manteram-se ao povo de Israel e não abandonaram a Kadosh Baruch Hu. A grandeza de escolher, da escolha de se converter, está enraizada na ideia de que, ao decidir se juntar ao povo de Israel e da aliança com a Kadosh Baruch Hu, o indivíduo transforma completamente sua identidade espiritual. Apesar da sua aparência física, língua, cultura, ele se torna parte integral do povo judeu desde o momento da conversão. Essa transformação é uma expressão do potencial divino presente em todo ser humano, que lhe dá o poder de recriar, alcançar mudanças essenciais e irreversíveis na sua identidade. Os sábios dizem que isso é comparável à capacidade de criar em si mesmo novamente ao se converter, ou seja, renascer novamente. Tão importante é a possibilidade de conversão que, ao estabelecer aliança no Monte Sinai, Deus já estendeu aos futuros convertidos. Isso é evidenciado no texto de Deuteronômio 29, 13 e 14. E não é apenas com vocês que faço essa aliança, esse juramento, mas todos aqueles que não estão aqui conosco hoje. Os sábios interpretam que aqueles que não estão aqui conosco hoje incluem os convertidos que se uniram ao povo de Israel em gerações futuras. Talmud, Shevuat 39. Assim, desde o início, Deus deixou bem claro que o caminho estaria aberto para todos que desejassem se unir com um propósito maior do povo de Israel, trazer bênçãos às nações e reparar o mundo. Tikkun Olam. Os sábios afirmaram que nenhuma geração ficou sem convertidos. Como está escrito em Números 15, 14. E quando um convertido mora com vocês e deseja seguir a lei do Senhor, ele será tratado como nativo entre vocês, por todas as suas gerações. O poder de escolha e aliança com o Kadosh Baruch Hu. O poder de escolha que Hashem deu ao ser humano é tão elevado que permite uma pessoa de qualquer nação, cultura, recrie-se a si mesmo e decida se tornar parte do povo de Israel por meio de uma conversão. Entretanto, outras nações são definidas pelo caráter, como eu falei. Por exemplo, agora a gente está no tema polêmico aí nos Estados Unidos, né? Pessoas que moram muitos anos na América e não estavam legalizados, foram deportados. Em termos alárricos para a gente não podia fazer isso.
Porém, se a pessoa não anda no caminho da lei, país, e nem quis se aproximar, a decisão está no Beitinho de não aceitar essas pessoas. Agora, na questão americana, a gente viu aí, as pessoas passaram 35 anos, 40 anos, 10 anos, podiam se legalizar e não se legalizam. Há muitos casos aqui em Israel de pessoas que fizeram conversões reformistas e só pegaram o direito de aliar e optam por não se legalizar conforme a Allahá. Também no Brasil, eu já contei a história de pessoas que fizeram conversões que não são reconhecidas nas comunidades de São Paulo ou, ou nas comunidades religiosas e achavam que está tudo bem e não pensaram que um dia ia morrer. Morreu, foi tentar ser enterrado no cemitério, essa conversão não era válida. Então, a pessoa precisa sempre estar buscando o caminho correto. E, às vezes, o caminho correto não é um mais um. Não tem um cálculo, um cálculo. Cada um é um ser único. Todos os meus alunos que estão aqui, que chegaram aqui, são casos especiais, únicos. Milagres. E, às vezes, muitas das vezes eu não consigo. E é com muita dor a gente diz, olha, vai ter que voltar. E as decisões estão a Kadosh Baruch Hu. Então, cabe a pessoa fazer tefilá, buscar. E às vezes acontece isso porque a gente quer testar bem aquela pessoa, porque ela vai ser luz em outros lugares. Já pensou se tudo fosse fácil? Talvez hoje estava tudo assimilado. Talvez teria abandonado. Falei para vocês, há 10 anos atrás, eu estudava numa yeshiva, em Jerusalém, no Romei, e lá eu encontrava muita gente da América Latina. E a maioria de peiote, de capota, tudo. Eu encontrei um amigo e ele estava assim. Ele queria se converter. E ele se converteu. Fez na Rabanut, depois em Bnei Brak, casou da forma mais racística possível. Depois de 10 anos, encontrei ele na área industrial de Jerusalém, sem kippah, andando como se fosse um judeu secular. Para ele foi tudo fácil. Mas será que no futuro ele ia continuar, como a gente viu agora? Uma pessoa que deseja se converter adota a cultura de um outro povo, muda a sua identidade para identificar com aquele e até troca o nome. Porque quando troca o nome, troca a sorte. Por isso é muito importante aquelas pessoas que realmente querem se converter ao judaísmo, que as pessoas que vão conhecer você, reconheçam você pelo seu nome hebreu. Né? Ah, eu não tenho. Precisa entender. Vocês estão gostando da aula? Chegou naquele Claro. momento, assim, de perguntas. Essas aulas para mim têm sido muito inspiradoras, porque, além de explicar a Allahá, também de dar um up para vocês. A gente não pode deixar a peteca cair. A Kadosh Baruch Hu deu à nossa geração meios a tefilá. Tefilá. Achei chumei a tefilá. Façam tefilá. Se aproxime de pessoas que são bem Torá, de pessoas que estudam Torá. Pessoas que respeitam os convertidos. Pessoas que amam a Torá.
E se a coisa não aconteceu, porque a gente tem uma coisa bem especial para vocês, no momento certo. Não percam a fé, mas também não deixem de procurar. Sheilot, perguntas? Ninguém vai fazer pergunta? Semana que vem a gente tem mais aula. Eu vou entrar mais fundo nas questões alárquicas. Eu vou comentar um pouquinho as decisões do Rabino Amsalem, a diferença entre as conversões dele e as conversões sobre a visão dos outros rabinos. E vocês vão entender a visão dos outros rabinos, vocês vão entender a visão do Rabino Amsalem, e vocês vão chegar a uma conclusão. Qual a decisão que vocês querem tomar? Entende? Porque eu acho que é importante você conhecer os dois lados. E aí, a partir do momento quando a gente estuda, sabe direitinho, vai tomar a decisão correta. Agora tem que entender o seguinte: fazer uma conversão para depois chorar e não ser aceita é complicado. Bezat Hashem, Shavua Abá, a gente se encontra novamente. Shavua Tov, uma boa semana para vocês, com muita beira-rota, fechou, só coisas boas. Tchau, até semana que vem. Muito boa Shavuot aula. Tov, até semana que vem. Shavuot Tov.